Fala galera, beleza? Seguinte, jovens, nossas aulinhas de trabalho, energia, sistemas, potência, tá? Da frente 1, para a gente dar uma encaminhada aí no nosso conteúdo. Eu vou tentar fazer o seguinte, vou tentar fazer uma aula de conteúdo separada da aula de exercícios, tá? Então, para não ficar muito grande, uma aula explicando o que é o trabalho, por exemplo, uma aula com exercício de trabalho. Talvez lá na parte de energia eu precise dar uma divididinha, porque a gente fala das três energias, né? Cinética, potencial gravitacional e potencial elástico, depois de energia mecânica, sistema conservativo, tá bom? Bom, e aqui eu vou dar uma citadinha na energia cinética, tá? Então eu recomendo que vocês vejam todos os vídeos e os exercícios de energia cinética que talvez apareçam aqui, vocês façam depois, tá bom? Então vamos lá, trabalho de uma força. Como é o conteúdo de revisão, a gente vai ser um pouco mais ligeiro, né? Bom, o que é trabalho? Trabalho é a transferência de energia. Essa transferência de energia está ocorrendo por meio da força. Por isso que é trabalho de uma força. E energia? Tá, a energia eu vou já definir nessa aula, que na verdade eu vou definir não, né? Eu vou definir que não tem definição. Energia é um conceito físico que não possui definição exata. Não é igual ao trabalho, que tem uma definição, não é igual a uma força, que tem a interação entre os corpos, não é igual a massa, que é a quantidade de inércia. Então, energia é energia. Então, é um conceito que a gente não tem uma linha bonitinha para falar. Talvez na apostila esteja que a capacidade de realizar trabalho, mas é igual você falar que jogador de futebol é alguém que chuta uma bola. Várias pessoas podem chutar uma bola e não são jogadores de futebol. Então, assim, é uma simplificação que vale ali para o ensino médio, mas não é real. Então, como que eu gosto de definir energia? Energia é uma propriedade dos sistemas físicos que se conserva. Conserva. Peraí que minha cabeça ficou na frente aqui, né? Então, que se conserva. Aqui eu estou falando da energia como conceito geral. A energia total do universo sempre se conserva. Aí depois a gente vai analisar só as energias mecânicas, mas aí é mais pra frente. Bom, quando a gente fala do trabalho de uma força, a gente pode analisar de duas maneiras. A primeira é quando você tem um objeto, aqui eu vou fazer uma caixinha, sobre uma superfície, fazer em dois pontos diferentes, e você aplica uma força sobre esse objeto. Tá? Vou manter a força constante. Aqui então tem uma força aqui, a mesma força nesse outro momento. Aqui é o tempo igual a zero, ao início do meu problema, que é o tempo maior que zero. Temos um ângulo θ em relação à horizontal e essa caixa sofre um deslocamento. Eu desloco essa caixa. Então, quando eu faço isso, tá, eu estou transferindo energia para essa caixa. Por que eu estou transferindo energia para essa caixa? Porque essa força ela vai acabar resultando num aumento da velocidade. Né? Esse deslocamento com a força aplicada resulta num aumento da velocidade. Então, neste exemplo, a gente já tem duas coisas. Primeiro, o teorema do trabalho-energia. Teorema do trabalho-energia, que nos diz que, como o trabalho é uma transferência de energia, né? Que quando eu tenho um trabalho, eu tenho uma variação dessa energia. Aqui, nesse caso, é uma energia cinética. Uma energia do movimento, esse corpo vai ganhar velocidade. Só que eu quero calcular primeiro só o trabalho. Tá? O trabalho vai depender do quê? Do deslocamento. Quanto mais eu deslocar esse objeto, mais energia eu estou gastando, ou seja, mais energia eu estou transferindo para ele. Da força. Só que essa força aqui que está inclinada, propositalmente, né? Ela não está ajudando o movimento todo para a direita.
tem uma componente dessa força, Fy, que empurra a caixa para cima, que não resulta em nada, e uma componente Fx, que movimenta a caixa para a direita. Então, das componentes desse vetor força F, o que realmente ajuda o movimento da caixa, que realmente transfere energia, é Fx. E Fx é F cosseno de θ. E daí, na verdade, sim, uma simplificação, né, para o ensino médio. E daí que você consegue meio que justificar que o trabalho é a força, o deslocamento e o cosseno de θ. Tá? Esse F cosseno de θ que aparece na fórmula do trabalho, na teoria vem disso. Tá? Na prática não é bem daí que vem, é de um negócio chamado produto escalar, em que você pega dois vetores, deslocamento e força nesse caso, multiplicam pelo outro e tem como produto um escalar. Então, o trabalho, assim como a energia, é uma grandeza escalar. Tá? O trabalho. A força. O deslocamento. Tá? As unidades aqui, sistema internacional, né? Trabalho e joules. Eu não vou ficar aqui justificando porque vocês já usaram trabalho na parte de eletrostática, né? Força em newtons e deslocamento em metros. E aí vocês precisam lembrar, deixa eu ver onde que eu vou conseguir colocar aqui, que o θ, tá? É o ângulo entre a força F e o deslocamento, tá? Δs. Então, com essas informações, a gente consegue calcular o trabalho por uma força constante, tá? Aqui, se a força é constante, beleza. Você joga na fórmula e é feliz. Temos consequências para isso, né? Por que nós temos consequências para isso? Porque o cosseno é uma função que vai variar de menos 1 a mais 1. Então, tem valores positivos, negativos e o valor nulo, que seria o zero. E aí a gente vai para a classificação dos trabalhos. Deixa eu ver se dá para fazer aqui. Acho que dá. Então, ó. A classificação. Quando o trabalho é positivo, cadê? Vamos ver uma corzinha diferente. Aqui. Quando o trabalho é maior que zero, né, o famoso positivo. Quando o trabalho é igual a zero. E quando o trabalho é menor do que zero. E aí a única coisa que vai justificar isso é o cosseno, né? A força e o ΔS vai colocar em módulo ali. O trabalho positivo é chamado de trabalho motor. É aquele trabalho que adiciona energia ao sistema. Por isso que aqui é positivo. O trabalho zero é o trabalho nulo. É aquele trabalho que nem adiciona, nem retira energia do sistema. Ou seja, não está havendo transferência de energia para aquele corpo a partir da ação daquela força. Você pode estar gastando energia. Se eu ficar segurando o lápis aqui, nessa caneta, eu vou ficar gastando energia. Tá? Mas eu não estou transferindo energia para ela, a partir do momento que eu já estou com ela nesse ponto. Tá? Então, esse gasto de energia é dissipado em outras formas. E o trabalho menor que zero, negativo, é o trabalho resistente. Deixa eu ver se cortou aqui. Tá pequenininho para mim. Resistente. Que é aquele que retira a energia do sistema. Por isso que o sinal é negativo. Normalmente, não é uma regra, mas normalmente quem faz esse papel é o atrito. Porque ele é contrário ao deslocamento. E aí o ângulo vai lá para ser 180, cosseno de 180, menos 1. Tá bom? Então, o teorema do trabalho e energia. O trabalho gera variação de energia. Pode ser cinética, pode ser potencial, depende do caso. Nesse meu exemplo aqui seria cinética, porque ele ganha velocidade. Tá? Então, se tiver algum exercício sobre isso, eu já vou resolver o exercício com energia cinética, mas aí vocês, eu aviso antes, você pode pular ele e depois assistir, depois de rever energia cinética.
A equação do trabalho geral é trabalho, força vezes deslocamento vezes quociente de θ. Tá? Você pode encontrar no lugar do tal dessa letra, você pode encontrar como W, né, work. E nós temos o trabalho de uma força variável. E aí, quando o trabalho de uma força variável, nós vamos usar um artifício que a gente sempre usa quando algum termo da equação não é constante, que são os gráficos. Então, se você tem um gráfico aqui de força por distância, e as unidades eu vou colocar aqui certinho, Newton e metros, tem que ficar esperto sempre com isso, né? Pode estar em kilonewtons, em centímetros, então tem que estar no sistema correto. Nós temos aqui um gráfico bonitinho, em que a força está aumentando, depois ela vai lá e diminui, depois aqui fica constante, vem para cá, fica aqui e chega nesse ponto. Tá? Eu coloquei um gráfico todo diferente mesmo. O que nós temos de informação aqui? Deixa eu fazer um pontilhadinho. Vou separar esse gráfico em trechos. Então aqui eu tenho até o ponto 1, até o ponto 2, até o ponto 3 e até o ponto 4. Não são necessariamente as distâncias, são pontos ali. Bom, se eu precisar calcular o trabalho realizado por essa força, nós vamos utilizar a área. Então aqui eu tenho, deixa eu ver, a área 1, aqui eu tenho, não sei o que ficou ruim, a área 2 e aqui eu tenho a área, eita nós, aqui não deu certo, então aqui eu vou ter que fazer na mão, a área 3. Tá, aqui, então, área 1, área 2 e área 3. Se você quer calcular o trabalho total é a soma dessas áreas. Só somar as áreas separadamente, você pode dividir a área em quantos pedaços você quiser. Você pode vir aqui, por exemplo, nessa área 2, dividir aqui num triângulo, aqui em outro triângulo e calcular separado. Fique à vontade. É o que normalmente o que eu recomendo que vocês façam, porque a fórmula do triângulo e do retângulo ninguém esquece. E por trecho. Vou colocar um 0 aqui, né? O que acontece de 0 a 1? O que acontece de... Deixa eu apagar aqui. De 0 a 1. De 1 a 2. De 2 a 3. E de 3 a 4. Bom, de 0 a 1, o trabalho é positivo. Tá? Você vai calcular ali. Então, ele é um trabalho motor, ele está adicionando energia no sistema. Você espera que essa energia aumente. Normalmente, é associada à cinética, à velocidade. De 1 a 2, o trabalho é negativo. Essa área vai dar negativo. Vai dar negativa. Então, é um trabalho resistente. Professor, mas não existe área negativa. Jovem, só não existe área negativa no mundo real. Né? E aí eu vou usar resistente. Eu vou usar provavelmente o exemplo que vocês viram lá no fundamental. Ah, não dá para comprar 1 metro quadrado negativo de pano. Realmente, não dá porque não existe 1 metro negativo quadrado de pano. Só que um gráfico não é uma representação real. O gráfico é um artifício matemático. No gráfico você vai calcular áreas negativas. Porque esta altura aqui, ó... Pera aí, deixa eu fazer daqui para cá que é melhor. Essa altura vai equivaler a um valor de força negativo. Então, na hora que você calcular a área, já vai sair negativa. Você não força o sinal aqui. Tá? No próprio cálculo, você tem uma área negativa. De 2 a 3 você não tem área. A linha está sobre o eixo, significa que não teve força, nesse meu caso aqui. Então, o trabalho é 0, é um trabalho nulo. E de 3 a 4... o trabalho é maior que 0, é positivo, então é um trabalho motor. Se depois que você soma tudo isso, o trabalho total é positivo, ao final do processo ele ganhou energia. Negativo, perdeu, 0 ficou com a quantidade de energia que ele tinha antes. Por isso que é uma vantagem trabalhar com trabalho, com energia. Uma das vantagens, né? Porque é uma grandeza escalar.
e grandezas escalares a gente consegue somar e subtrair com uma facilidade muito maior. Lembrando, ou melhor, avisando vocês que esse conceito de energia de trabalho ele surge dos cálculos dos cientistas físicos, né? Mais antigos, eles percebiam que sempre alguma coisa ali se conservava. É um método que você aborda o problema. Você pode abordar do método vetorial, do método tá, por aí. E assim eles descobriram, por exemplo, que a energia se conserva, energia total, né? Que a quantidade de movimento ou momento linear se conservam. Então, a gente usa porque se você sabe que algo se conserva, se você sabe o que tem depois, sabe o que tem antes. Você sabe o que tem antes, você sabe o que tem depois. Você consegue prever ou anteceder problemas. Beleza? Mas de trabalho é isso. Tá? Então deu 16 minutinhos aí a aula. Eu vou dar uma separada no vídeo e vou para os exercícios de trabalho. Beleza? Então, se você estiver vendo na ordem, até daqui a pouquinho.